Oi, gente, sou Sunamita Brito, agora granjeiro. E eu, Matheus Grujeiro. Been through a lot of pain. Some things are not. Nascimento, esse não funciona mais que vocês vão ter que criar um novo registro. Quando a gente chega no cartório, a gente se depara com outra informação. E o funcionário explicou pra gente que naquela data que a gente tinha escolhido não era possível a gente fazer o nosso casamento. E a gente perguntou por quê, se estava tudo certo. E a pessoa explicou que quando se dá entrada no casamento, tem que emitir um edital de proclama, que teria que ser levado para onde ele mora, como se fosse pedindo autorização do juiz de onde ele mora. E essa resposta, depois de 15 dias... E saber também se existia alguma coisa que pudesse impedir o casamento. Impedir o casamento. E aí, depois de 15 dias... Dias úteis apenas. O que demora muito mais. Sim, porque para quem não sabe, dias úteis é de segunda a sexta, não conta com sábado e domingo. Ou seja, demorou quase um mês para sair isso. Exato. A gente voltaria com esse para o cartório, novamente, já com essa carta, essa resposta. E aí, sim, veria a data para marcar o casamento. Isso faltando pouco tempo para 12, a data que a gente tinha escolhido. Verdade, faltava pouco tempo. Imagine o surto que a gente teve. A raiva da desinformação que foi passada pra gente. Porque a gente em nenhum momento ouviu que precisava passar por esse processo, sendo que é um processo normal que realmente acontece, mas que ninguém nos informou isso quando a gente foi lá 3 vezes antes desse dia. E quando a gente perguntou à mesma pessoa que era a responsável, a tabeliã, é porque ela não havia informado, ela só ficou olhando pra cara da gente. Tipo assim, problema seu. É. E aí, a gente ficou muito revoltado e a gente teve que informar todos os convidados que a gente não sabia mais qual era a data que a gente ia poder casar, explicou o que tinha acontecido, como foi essa questão da informação que não foi chegada até a gente, sendo que todas as vezes que a gente ia lá, a gente perguntava, falta alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa pra gente casar? Tem Tá uma coisa tudo que a gente não certinho? sabe. E simplesmente a resposta que a gente recebia era, não, é só isso. Ela vai só pagar a taxa, deixa os documentos, paga a taxa e pronto. Vocês vêm no dia e tá tudo certo. Isso. E não foi isso, foi literalmente o oposto. E aí a gente correu para Recife no dia seguinte para entregar no cartório dele esse documento. E lá eles informaram a gente direitinho como era que funcionava. E diga de passagem que quando a gente chegou lá, no cartório de Recife, ainda tinha que pagar uma taxa de não sei quantos, 140 e poucos reais, que a mulher lá do cartório dela não De informou gameleira. nada. Não falou que tinha que pagar taxa. Ela só falou, leva essa carta pro teu cartório em Recife e espera os 15 dias úteis e traz de volta. E a gente perguntou, tá, é só isso, não tem mais nada? Ela, não, só leva. Aí quando a gente chegou lá, tem que pagar 100 e poucos reais. E a gente imagina o choque, né? Porque se a gente tivesse sem dinheiro, como era que ia fazer isso? Ia ter que esperar ter dinheiro para poder fazer isso. Ia demorar uns 2 meses para casar, né? Pois é. Então, a história é tão longa, porque só esse babado aí pega pipoca, porque tem mais coisas, não acabou aí. Tem mais, pessoal. Tem mais. A gente já tinha reservado o aluguel da nossa casa desde fevereiro. Não, desde janeiro. Não, janeiro. A gente conseguiu a nossa casa em janeiro, correndo contra o tempo, achando que no dia 12 de março a gente ia estar casando. Porque estava muito difícil de encontrar casa. A gente só encontrava casas e apartamentos precários por um preço absurdo, ou ótimos, mas por um preço extremamente absurdo. Isso padrões de Recife. Porque eu sei que padrão de Recife. Eu tenho amigos de outros estados que falam que o preço lá é muito mais absurdo por locais muito piores. Bem pequenos, assim. Isso. E a gente encontrou a casa perfeita, com um espaço suficiente pra gente receber nossos amigos, nossa família, tudo na cerâmica,
perfeita pra gente colocar nossos móveis. Detalhe, a gente já tinha comprado todos os móveis necessários que uma casa precisava ter, faltava só o nosso colchão. E outros detalhezinhos. E outros detalhes bobos, tipo coisas pequenas. E aí a gente foi, 15 dias depois, a gente voltou no cartório dele lá em Recife pra pegar essa resposta. E a pessoa que estava lá, que me atendeu e tudo em Recife, ela já conhecia como funcionava algumas coisas no cartório de Gameleira. Então, quando eu cheguei lá falando que eu era de Gameleira, ela já veio tipo assim, amiga, vem cá, me abraça. Eu sei o que você passou. E aí eu contei pra ela, caramba, de familiares, mandei convite, pessoas vieram de longe, minha avó veio de São Paulo. Enfim, fiquei super preocupada, porque eu sei que passagem tem um limite quando compra ida e volta. Minha tia comprou ida e volta, mas infelizmente não pôde estar na nossa festa. A graça de Deus foi que a minha avó, ela comprou uma passagem bem prolongada para 3 meses, o que dava tempo ela participar do casamento. Mas minha tia ficou super triste por não poder participar do casamento. E ela é como uma mãe para mim. Ela praticamente me criou também, sabe? Eu ia muito para casa dela, ela cuidava de mim desde pequenininha. Então, assim, eu amava ir para casa dela. Minhas férias estavam sempre lá. Mas, infelizmente, ela não pôde participar do nosso casamento, né? O que é algo realmente que deixa a gente, assim, acabado. E quando eu tava pensando nisso tudo, quando eu cheguei em casa, que eu conversei com meu pai, eu, assim, entrei em uma crise de choro, comecei a passar mal. Porque eu pensava nas pessoas, eu pensava em tudo que a gente tinha conquistado, o quanto ia demorar pra gente casar. E bate um desespero como se a gente não fosse conseguir casar, sabe? E a gente vendo que tem a casa, que tem os móveis, que tá tudo pronto pra morar, perfeito, já tinha ido lá pintar a parede, fazer as reformas necessárias, a casa já estava pronta e ainda tinha que esperar o tempo, sabe lá quanto. Fora que já tinha vestido de noiva, já Já tinha festa, já tinha salão de festas, tudo feito pra gente casar e comemorar. Tudo já agendado. já tinha agendado o salão de festas, já tinha ido comprar alugar o vestido, já estava com o contrato assinado, já tinha contrato assinado de férias time off, né, da empresa que eu trabalho, e ele também já tinha assinado o contrato do tempo dele de off, que no caso não é férias não, é time off. E aí, gente, já tinha também feito o quê? A questão da decoração, a pessoa que montou a festa já tinha deixado certo com ela. O bolo também. O buquê, o bolo, os doces, então tava tudo certo. Preparado. Até a cabeleireira. Tava tudo certo. Pro dia 12. Afinal, tudo que a gente sabia era que tinha que levar os documentos lá, pagar a taxa, assinar, levar pro pastor e ele casava a gente. A gente não fazia a mínima ideia de que tinha que esperar 15 dias para esse bendito edital de proclama correr. A gente não sabia de nada disso, porque ninguém falou isso pra gente. Mesmo indo lá várias vezes. Indo lá várias vezes. Tanto que essa foi a quarta vez que a gente Tanto que lá. a gente já tava com vergonha de tanto que tava indo lá. Pedir informação, saber se tava tudo certo mesmo, porque a gente tava com medo de alguma coisa dar errado. Parecia que a gente tava sentindo que realmente tinha algo errado, sabe? Foi uma coisa assim muito devastadora pra gente, muito devastadora pra gente. Deixou a gente sobrecarregada emocionalmente, psicologicamente, porque a gente já estava lidando com muito estresse, muita coisa. A gente sabia que a gente tinha que pagar aluguel sem usar a casa, que a gente tinha que ver. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou perder o meu vestido. Por isso que eu surtei, né? Entrei numa crise de choro, assim, passei muito mal mesmo, era de desmaiar. Porque eu pensei, vou perder o vestido, vou ter que ver alugar outro vestido, vou ter que pagar uma multa. A festa, a pessoa que faz decoração tá lotada de festas para fazer, não vai ter como fazer mais a minha festa, porque ela já me disse que naquele mês que eu ia casar, tinha muita gente que ia fazer festa também, e que ela ia reservar aquela data 12 para mim. 12 ia cair em um sábado, onde as pessoas da nossa família que trabalha iam poder estar presente, e a maioria dos nossos amigos também. A questão do bolo, né, que dá para esperar, ok. Mas, se tivesse outra festa para essa pessoa do bolo fazer, ela não ia ter condição de fazer o meu bolo de noiva. A menina dos doces, se ela não tinha outra festa também para fazer. Porque, gente, quem lida com festa, com produção de coisas para festas,
recebe muitos pedidos, muitos. É formatura, é casamento, é noivado, é aniversário. É muita coisa. E Gameleira tem muita festa. O povo gosta de fazer festa. Quem não? E assim, eu fiquei desesperada, porque eu não vim pro cartório de Recife pra casar aqui, em Recife, lá em Recife, que eu não tô em Recife agora, porque eu achava que ia demorar mais pra conseguir uma data, já que é muita gente e a lista de espera é enorme. Tanto que a gente tem experiências de amigos nossos que lá em Recife estavam tentando casar já há mais de 3 meses e não conseguiu uma data. A data, porque era muita gente, Então a gente pensou, vamos ficar em Gameleira, que é menos tempo. interior Uhum. e vai ser rápido, e a É. gente vai conseguindo nossa data, mas não foi assim. E tanto que o nosso casamento atrasou um mês, mais de um mês do que deveria. Nosso casamento atrasou um mês, deixa eu ver, 19 e 7 dias. Um mês e uma semana. mês e uma semana. Por Mas falta por de quê? informação correta. Exatamente. E não foi da internet, não foi de parente, não foi de amigo. Foi da pessoa Profissional. responsável, literalmente a pessoa mais capacitada e responsável do cartório. Foi. Não foi um funcionário. Uma pessoa que já trabalha há anos lá. Enfim. E aí, o que aconteceu foi que a gente ficou assim, meu Deus do céu, e agora? Então, assim, meu pai, ele me colocou no lugar, ele falou, filha, calma, eu vou lhe ajudar. Ele pegou o telefone, ele começou a ligar para todo mundo que ia organizar a festa, do vestido, de tudo. E graças a Deus, todo mundo entendeu a situação, a gente teve que contar essa história. Quer dizer, eu tava sem fala. Eu não conseguia pegar o telefone e falar com ninguém, a não ser com o pastor, quando eu liguei para ele para conversar. Porque até isso eu tive que conversar com o pastor. Tive que contar o que estava acontecendo. O pastor não gostou nada do que aconteceu e com razão, porque para ele é normal fazer casamento lá na igreja e dá tudo certo. E ele não gostou do que aconteceu. Só explicando, ele não gostou do que aconteceu em relação ao cartório. Em relação ao cartório, não em relação a gente. A gente, ele foi prestativo, Ele foi muito legal. Muito compreensivo, Sim. muito mesmo, Deu um assim. suporte Paizão. Isso. Ele ficou chateado com o cartório, porque quem não fica. Com a situação que o cartório acabou colocando a gente pela falta de informação que deveria ter desde o primeiro momento que a gente foi lá. Isso. Né? Porque se você for chegar até mim pedindo a mim uma informação, eu vou lhe falar tudo o que você precisa saber. Não apenas uma parte. Se não souber, não fala. Foi isso que aconteceu. E o pastor foi um amigão, assim, um paizão. Ele falou pra gente, olha, vejam onde vocês podem casar. Se possível, casem em Recife mesmo, porque aí vocês casam logo. Enfim, ele viu como a gente tava, né, preocupado com a situação. Meu pai conversou com ele, contou como era que eu tava, ele me acalmou, ele deu uma palavra boa de ânimo, assim, foi super carinhoso comigo, bem atencioso, e eu fiquei muito feliz. Ele falou que faria uma oração depois que a gente saísse do cartório por nós dois, mas infelizmente a agenda dele não deixou, né? Ele estava realmente nesse dia resolvendo muita coisa e muito ocupado, e a gente não teve ele para fazer essa oração pela gente depois que a gente casou no cartório. Mas a gente teve a oração do presbítero da igreja que eu congrego na festa, porque ele foi para lá, né, para o nosso jantar de casamento. Então ele foi e ele fez uma oração lá, todo mundo orou e foi uma bênção. Mas assim, a gente passou por muita coisa. Inclusive, a maioria das pessoas que conhece a nossa história, que conhece nossa família, que conhece minha família, meu pai e tal, sabe do que aconteceu, porque todo mundo praticamente ficou sabendo do que aconteceu, meu gente. Todo mundo da família, amigos. Amigos, e saiu espalhando assim. A cidade interior é assim, espalha assim. De repente, todo mundo tá sabendo. Eu chegava em lugares pra falar, a pessoa, caramba, ó, vai dar tudo certo, não sei o que, e eu, o casamento, não sei o que, eu, cara, essa pessoa já sabe que aconteceu isso, eu nem contei. Não sabia nem quem era a pessoa. Mas enfim, né, tava todo mundo ali torcendo pela gente, falando, vai dar certo, calma que vocês vão conseguir. Foi muito, assim, ruim o que aconteceu, mas vai dar tudo certo e tal. E aí, quando a gente voltou com essa resposta do edital de proclama, a gente pegou de volta, né, depois de quase um mês esperando ele sair, porque a gente pegou fora os dias de final de semana que não contam. Teve ainda feriados que atrapalharam ainda mais. Teve feriado. Pois é, e a gente deixou numa sexta-feira, e aí teve, né, final de semana, aí na outra semana teve feriados, aí... Prolongou demais. Foi uns 20 e poucos dias pra gente receber esse documento. E aí quando a gente recebeu, a gente voltou lá para o cartório dela, do Gameleira, para entregar. Entregamos, fez o pagamento das taxas que já tinham que ser feitas. E aí pronto, a gente
marcou a data, que foi ontem no caso, Aham. que foi a última data que Então, tinha do mês. aí como ficou pra essa questão do cartório marcar a data, porque a gente não queria mais o casamento do pastor pra não acontecer mais uma complicação, sabe? E não acontecer um problema pior, né? Então a gente disse, não, vamos fazer logo no cartório, Deixa aqui mesmo. deixa. E aí, o pastor também tinha aconselhado a gente, casa em nome do juiz mesmo. Então. E aí, a gente foi e chegou lá pra marcar a data e só tinha uma única data próxima, não, desse mês. Desse mês de Desse abril. mês de abril. Depois disso, só em maio. Pois é, minha gente, olha como Deus é maravilhoso, porque se não fosse por ele, a gente tinha casado ontem, amor. Olha, a gente tava orando muito, viu, por tudo isso, porque foi uma peleja de oração pra dar tudo certo. Olha, a gente era pra casar dia 12 de março, a gente casou dia 19 de abril. Quando a gente chegou no cartório, só tinha uma única data disponível pro mês inteiro, que foi dia 19 de abril. E um único horário disponível, que foi o último, que foi o horário que a gente casou, que era pra ser às 3 da tarde, a gente acabou casando umas 2h40. Não, 2h50. 2h50, pronto. Foi. Minha gente. Fora que quando a gente tava esperando sair o Proclamer lá em Recife, aí a gente tava ligando, aperreando quase todo dia pra saber se saía. Gente, a gente ligou para uns 3 cartórios de Recife para pedir informação, para saber como era que funcionava esse negócio do casamento. Fora que a gente ficava aperreando depois que deixou lá a carta, o Proclamer, a gente ficou ligando direto pro cartório pra dizer, e aí, já tá pronto? Tá não? Amanhã? Beleza, amanhã eu ligo de novo. Aí ligava no outro dia. Ficou aperreando até tá pronto. Aí quando pegou... Porque não dependia deles, né? Pois É lei, né? É. Lei é lei, independente de se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, lei é lei. E a gente tinha que esperar realmente dentro da lei os 15 dias. Quando finalmente saiu, realmente no último dia dos 15, a gente pegou ele. Assim que a gente pegou, a gente já disparou pra Gameleira pra entregar. Foi. No cartório Meu pai lá. veio buscar a gente em Recife pra gente no mesmo dia levar em Gameleira e marcar logo essa data. E se a gente tivesse chegado no outro dia, a gente não tinha casado esse mês. Pois é. Se vocês têm ideia, Da correria. foi Deus perguntando se a gente queria mesmo casar, vocês querem casar? Então Sim. vocês vão mostrar que quer. A gente mostrou. A gente correu muito pra mostrar isso. Demais. E aí, quando a gente chegou lá, a gente assinou os papéis e eu tive que voltar pra Recife porque minha semana de prova ia começar. Né? E isso tudo a gente trabalhando, viu? Ele trabalhando nos projetos da empresa, eu trabalhando na empresa, eu estudando, fazendo trabalhos, apresentando trabalho na faculdade. Já começa a semana de prova. Né? Ai, foi. Gente, eu não sei como foi Deus que me sustentou, misericórdia. Esse menino bateu a cabeça aqui agora na parede que ela estremeceu. É porque a parede é fraca mesmo. Mesmo assim, vida, cuidado. Aí eu fiz as provas, minha gente. Tava na semana de prova, então depois que a gente assinou os papéis e a gente tava tão preocupada assim em relação à documentação e dar errado, que eu pensei assim quando ela perguntou, você quer mudar o seu nome? Alguém quer mudar o nome ou vai permanecer o mesmo? Eu pensei, caramba, e se mudar o nome, prolongar mais essa data de casamento e dar problema na documentação? Então eu falei, não, eu vou ficar com o meu nome mesmo. E aí a gente deixou do jeito que tava, nossos nomes mesmo. Quando a gente volta para Recife, antes de começar as minhas provas, em uma conversa com a minha sogra, a gente contou a ela que ia decidir não mudar o nome com medo do que poderia acontecer. Que prolongasse ainda mais as coisas. Vai mudar o nome, então como vai mudar, vai precisar mudar todos os documentos dela, obviamente. Então, isso. Não vai poder mais ser dia 19, vai ser maio. A gente já tava traumatizado, minha gente, com o que aconteceu, a gente passou por muita coisa. Só que aí, quando a gente conversou e contou isso pra ela, ela ficou em choque. E aí a gente decidiu realmente fazer a mudança, né? E aí a gente ligou pro cartório, perguntou se mudaria alguma coisa na data, e o cartório falou que não mudaria. E a gente veio pra... alguns dias antes do nosso casamento, a gente foi no cartório e fez a mudança no meu nome, acrescentando um sobrenome dele no final do meu nome, que é o Grangeiro. E deu tudo certo em relação a isso, realmente, a gente não pagou nenhuma taxa, a gente só teve que assinar um único papel, que era o único papel do nome. A gente teve que assinar esse único papel, eu e ele. Aí a gente leu direitinho, se estava o nosso nome direitinho, se estava escrito direitinho, pra não ter que dar problema de novo, porque a gente ficou traumatizado, né? Até foto a gente tirou.
das coisas, né? Foi. Antes disso. Foi entregando os documentos a ela, tudo assinado, tirando E foto. tirando foto. Pra ela ver que a gente tava tirando foto, tendo tudo ali certinho. É. E se qualquer problema acontecesse, ó, tá aqui, tá? Eu tirei as fotos. É, tipo prova, né? É. Aí depois disso, o que aconteceu? A gente mudou esse nome de última hora praticamente. Mas deu tudo certo. Faltando uma semana pra casar, foi. Uhum. Mas deu tudo certo. Aí eu terminei minhas provas, voltei pra Gameleira, resolveu as últimas coisas do casamento, falou com todo mundo, quando marcou a data, falou com todo mundo novamente, enviou um convite atualizado falando a nova data, acrescentou chamando umas pessoas, porque como caiu numa terça-feira, muita gente não pôde estar presente, da família, amigos, porque trabalham, então não poderiam estar presentes. Então muita gente que era para estar lá, que poderia estar lá, não esteve, ficou super triste e tal. E a gente entendeu o lado da pessoa, porque obviamente uma terça-feira a pessoa está trabalhando, né? E aí acabou que a gente convidou mais algumas pessoas que a gente considera como família realmente, que puderam estar naquele dia, na terça-feira, para estar conosco comemorando o nosso casamento. E deu tudo certo. Afinal de contas, estamos aqui casados. Casados. É. E a gente veio contar pra vocês porque serve como um alerta, né, amor? Demais. Vão casar? Façam tudo um ano antes possível. Não, um ano não é demais. Tá. 3 meses Uns antes. 4 meses antes. É. Já Deixe tenham praticamente tudo assinado. tudo certo. Mas falta só marcar a data. Tá bom, mas deixe tudo certo. Falta esperando só marcar a Falta data. só entregar o documento X, que eles falaram que não Entregue tem problema. logo. Entrega. Tem problema sim. Não confia. Tudo tem problema. É isso, gente. Foi sacrifício. Até contar que tá sendo um sacrifício. Porque não é uma experiência agradável. A gente só tá contando porque outras pessoas podem passar por isso. Ficamos sabendo depois que a gente passou que outras pessoas passaram por isso que a gente passou também. Verdade. Não fomos o único casal que passou por isso na minha cidade. Por dificuldades da mesma situação que Isso, acabou de informação e tal. Não foi só a gente. Teve mais pessoas. Tiveram pessoas mais casais. broncas pesadas, né? Então não foi só com a gente, tá? Então por isso, se você for casar, se informe bem, é importante. E a gente tá contando aqui pra ajudar vocês, porque bom não é. Contar coisa ruim não é bom. Dá raiva, porque a gente lembra do que a gente passou e a gente fica assim, muito estressado, com muita raiva. Porque na verdade, tudo isso que aconteceu foi um desgaste total emocional, psicológico e até físico da gente, porque a gente teve que estar indo de Recife para Gameleira e isso é cansativo. Tudo isso trabalhando, estudando, com projetos, com trabalho de faculdade, com provas chegando, foi muito cansativo. Mentalmente, né, emocionalmente e fisicamente. Foi extremamente cansativo. Tabelinha. Não informou corretamente. Te informou tudo errado, não, então? não é que informou errado, mas ela informou por partes. Ela É. não informou tudo de uma vez. Ela ia fazendo cada partezinha. Quanto mais a gente ia, mais tinha uma coisa. Quando a gente voltava, tinha outra coisa. E a gente perguntava se tinha mais, não tem. Mas quando a gente ia de novo, tem. Então, assim, não foi uma informação completa. Por isso, assim, seria muito bom se o cartório, ele deixasse todas as informações em uma placa lá no cartório, para quem vai casar, precisa disso, tanto tempo. Para quem chegar lá, não tem que estar perguntando. Tirava uma foto, via do que precisava, já corria atrás e resolvia a vida. Pronto, do que tá indo e voltando. Ai, mas já informei tudo, não tem mais nada, é só isso. E aí, quando fosse levar o que precisava informar, porque era só aquilo, já era outra coisa que precisava fazer. E parecia que não tinha fim. Toda vez que a gente ia, precisava resolver alguma coisa, mas quando a gente chegava lá e perguntava se tinha mais alguma coisa, não tem. É só isso. Mas quando a gente voltava para entregar o que ela tinha pedido, tinha mais uma coisa, entendeu? Então, assim, foi uma coisa muito estressante, gente. Foi... A gente, gente, foi terrível. Cansamos. De todas as formas possíveis foi cansativo. Quando a gente casou, que assinou o nome, que casou, meu Deus, eu disse, Senhor, passaria por tudo de novo para casar com o homem da minha vida. Mas eu não gostaria que a gente tivesse passado por nada disso. Eu fiquei aliviada, tirou um peso das minhas costas, saiu toda a preocupação, tudo, porque tudo foi resolvido e a gente conseguiu casar. Pois é. Mas cansou. É demais. Só de falar já cansa. Tanto que... Só de lembrar cansa. Acho que já deu uns 40 minutos de gravação aqui. Só de relato.
Gente, foi pesado. E esse vídeo vai ficar gigante. Mas olha, dá o seu like, comenta, compartilha e segue a gente no Instagram. Vai estar aqui embaixo o nosso Instagram, tá bom? Aqui embaixo do vídeo, na descriçãozinha. E nossos próximos vídeos a gente vai falar sobre a festa de casamento. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Coisa boa. Enfim, agora. vai ter muita coisa agora. Agora é bom. acabou. Agora é bom. Coisa ruim acabou, tá, gente? Calma. Toma um chazinho de camomila. Toma um chá de camomila, porque acabou o que foi ruim. Agora só vem coisa boa, tá bom? Então prepare-se para os próximos capítulos dessa história. Fiquem com Deus, gente. Tchau e até o próximo vídeo.